O Casal em Comum é um oferecimento... Doutor Tiago Ferreira Luiz. Tratamentos, ortodontia, aparelhos, implantes, próteses, cirurgias, estética dental. Rua Cegonha, 109, bairro Iririú. Agende o atendimento pelo WhatsApp 47 99276 6294. Barbearia Dom Procópio. Preço justo e qualidade, além dos melhores barbeiros para bater um papo e um atendimento incrível só na Dom Procópio Barbearia. Agende um atendimento através do 3278-8927 ou no 99255-5239 ou chama lá no Instagram @barbearia Dom Procópio. A barbearia fica ali na rua Florianópolis 2096 no Itaú. Dom Procópio, homens que se cuidam do clássico ao moderno. Paula Michalak. Organização financeira pessoal, definição e planejamento de metas, mudança de hábitos de consumo, plano para quitação de dívidas, ensino sobre investimentos, organização das finanças pessoais para descomplicar a sua vida financeira. Siga @Michalak Paula no Instagram ou entre em contato pelo WhatsApp 47 988410269. Anuncie aqui. Entre em contato através do 47996947699 ou no @Bem em Comum e vem voar com a gente. Olá, seja muito bem-vindo ao Casal em Comum. Eu me chamo Rafael Fortes. E eu sou a Luana Machado e nós nos conhecemos no ensaio da quadrilha da Festa Junina. Eu me chamo Alexandre de Oliveira. E eu me chamo Grace Oliveira. E nós nos conhecemos no curso da CIPA. Roda a vinheta. Desse encontro, o que é um curso da CIPA? O que é a CIPA? Na verdade, não foi um encontro, né? A gente trabalhava numa empresa que tinha em comum esse curso de CIPA, né? E a gente foi convidado para participar como representante da empresa nesse processo de cipeiro, né? E aí a gente acabou se conhecendo lá. Mas foi um curso rápido, acho que foi uma ou 2 semanas. E esse foi o primeiro contato que a gente teve, assim, entre nós, né? Tá, mas aí vocês, só para entender, vocês trabalhavam na mesma empresa e vocês não se conheciam na empresa? Não, porque a gente trabalhava no mesmo prédio, que tinha várias empresas. Então a gente trabalhava no mesmo prédio. Uma empresa então muito eu fui grande. representante da minha empresa, ele foi representante da empresa dele. E esse curso acontecia no auditório desse prédio, entendeu? Então ali que a gente começou a nossa amizade mesmo. Entendi. Ah, então vocês começaram sendo amigos. Colegas. Sim, colegas de trabalho, Na verdade, colega de trabalho, nem gerou uma amizade, né? Nem teve tempo para isso. Entendi. Isso faz quanto tempo? Isso foi em 2008, 2009, por aí. Certo. E quando é que isso aí... quando vocês se encontraram a primeira vez, primeiro? Vocês... legal, uma pessoa legal, ou você falou, não, essa pessoa tem uma coisa diferente. Como é que foi o sentimento? Cara, o sentimento foi de... Oi. Não foi tipo, então, só uma pessoa legal, uma colega... A gente, na verdade, no curso da CIPA lá, a gente era da turma do fundão, sabe? Aquela turma da bagunça. Uhum. Então, era nós. Vocês se identificaram Então a gente ali. tinha um grupinho ali, de umas 4 pessoas, né? E a gente que agitava a parada ali. Tornar o negócio mais divertido. Negócio mais divertido, vamos dizer assim. É que o curso da CIPA ensina a gente, por exemplo, na brigada de incêndio, quando tem incêndio, essas coisas, então a gente tem que aprender a mexer em extintor, essas coisas assim, Primeiros sabe? socorros. Então, geralmente, quando alguém tinha que ir, era o nosso grupinho que encabeçava o negócio, assim. Ganhou um pingente pra colocar na camiseta. Isso, no nosso caso lá ia no crachá, o símbolozinho da CIPA. Né? Certo. E aí, de quanto tempo que levou pra isso aí se tornar um relacionamento ou até um sentimento? Cara, muitos anos. Levou muitos anos. Como é que foi? Sério? Porque logo depois eu saí dessa empresa e ele ficou. Então a gente perdeu o contato total, assim. Então aí eu fui pra outra empresa, eu casei, aconteceu tudo na minha vida, assim. E aí, e ele também, em paralelo já, tipo, casou, teve a vida dele. E vocês não tinham mais nem contato? Não tinha mais nem um do contato, outro? nada.
a gente era de mundo muito diferente, né? Eu era do mundo da bagunça e a Grace era do mundo da igreja, né? Então, a gente não existia nem a possibilidade da gente se cruzar na rua, vamos dizer assim. Não frequentávamos os mesmos lugares, né? Nada assim. Então era bem o oposto, assim. E quando é que foi que teve um reencontro aí? Quando eu contratei ele A numa chefa. outra empresa. Eu era coordenadora numa outra empresa e eu precisava de um perfil como o dele, assim. E recebi o currículo e chamei. E na entrevista eu vi que era ele. Eu falei assim, tô aqui. E aí foi ali, daí a gente contratou ele, a empresa contratou ele na época. E ali começou uma amizade. Daí ali sim, porque lá na CIPA a gente Tipo, só de se conhecer melhor. se conhecer e tudo mais, assim. Mas foi ali na entrevista. E quando vocês, nessa entrevista, vocês estavam ainda dentro de um outro relacionamento ou vocês já estavam Sim. separados? Sim. Na época, quando eu tinha uma empresa, né? E aí a minha empresa perdeu um contrato importante e a minha ex-esposa estava grávida, da Valentina, né? E aí eu precisava me estabilizar, né? Precisava de um emprego para poder sustentar minha filha, minha família, assim, né? Então foi quando eu procurei a empresa da Grace, e aí ela me contratou e tal. Então quando eu cheguei lá na empresa, a minha ex-esposa estava grávida. Eu acho que tu também já estava grávida na Eu também época, estava né? grávida. Um mês na frente. Caramba, um mês na cara. frente, Um mês de diferença. De gestação, sim, um mês na frente. E aí? E aí... Enfim, aí a gente começou a trabalhar, a Grace se afastou por causa da gravidez, né? E aí eu acabei assumindo o lugar dela na empresa. Só que aí, como eu assumi o lugar dela, a gente tinha que manter contato, porque tinham muitas rotinas que era a primeira vez que eu ia fazer. Então, quando eu ia fazer a primeira vez, às vezes eu precisava do contato dela pra... Cara, é isso aqui mesmo, faço desse jeito, faço daquele outro jeito, como é que tu lidava com isso? E aí a gente continuou mantendo contato nesse período de gestação, né? E aí quando a Grace voltou, eu já estava praticamente em processo de divórcio já. Aí isso foi... acho que uns 8 meses, mais ou menos, depois que a minha filha nasceu. Assim. Certo. Foi isso. Porque daí demorou todo o processo da Grace pra também a Grace ter voltou também depois. Também teve o tempo do bebê ficar com 8 meses. Na verdade, assim, no final da minha gestação, embora a gente tivesse contato e essa amizade, eu era uma pessoa muito fechada, assim. Então, eu não falava da minha vida com ninguém. Eu sempre fui muito na conchinha, assim, sabe? Então, não tinha esse hábito de expor a minha vida. E ele também não tem esse perfil de expor a vida dele. Então, cada um, né, a gente conversava com as coisas da empresa. Às vezes, ele tinha curiosidade, porque sempre via vídeo meu cantando na igreja, sabia que meu pai era pastor e todas essas coisas assim. Então, ele tinha muita curiosidade nesse sentido. Então, acabava que eu aproveitava essa oportunidade para mim aqui discipular ele, assim. Uhum. Mas era assunto exclusivamente de Jesus e tudo mais, discipulando ele, mas não de vida particular. Então, assim, não falava da minha vida, ele não falava da dele. Só que no final da minha gestação, eu já entrei em crise no meu casamento. Então, aconteceram muitas coisas e tudo mais. E ali eu já comecei um processo, né, de acompanhamento pastoral no meu casamento, aquela coisa toda. Mas ele não sabia que eu estava passando por isso e eu muito menos da vida dele, porque eu nunca perguntei da vida pessoal dele, assim. Por sermos bem fechados, né? E aí, isso foi acontecendo. Quando eu voltei para a empresa, eu não voltei para o mesmo lugar que eu estava, então ele assumiu o meu lugar e ficou lá. E eu fui para uma outra área da empresa, né? Eu assumi outra frente. E quando eu fiquei sabendo, ele já estava divorciado já. Eu estava no meu processo ainda, que o meu processo demorou muito, porque por sermos de realidades diferentes, no nosso caso, né, no meu caso e do meu ex-marido, a gente lutava para que desse certo, né, de alguma forma. Uhum. No caso dele, que não conhecia Jesus, era muito prático, né? Não deu certo, separa e segue a vida. Então, no meu caso, o meu processo demorou muito, justamente pela tentativa de fazer dar certo mesmo, assim, né? Mas a gente entendeu que não ia dar certo e tudo mais, e no fim, o meu processo de crise começou antes e terminou depois em divórcio, o dele foi muito rápido, né? O dele já foi mais papum, assim, né? Aconteceu e divorciou. E aí, quando a gente viu, nós dois estávamos divorciados, mas a gente já tinha uma amizade, não profunda, mas uma amizade, né? E aí, eu comecei a buscar ajuda nele, nesse sentido financeiro,
porque eu tava sozinha, com bebê, né, com dívidas, que eu tinha algumas dívidas no meu nome. E aí eu precisava de ajuda, porque eu não tinha essa expertise de administrar a casa e conta e filho, esse negócio todo. Então eu pedi ajuda, porque eu sabia que ele era muito organizado nessa questão. E ele começou a me pedir ajuda com relação à educação da filha, né? O que ele fazia, porque ele voltou a morar com a mãe dele. Meu, e eles têm um mês de diferença. Tem um mês de diferença. O Azaf nasceu em maio, a Valentina nasceu em junho. Meu Deus, quase gêmeos. Quase gêmeos. Quase. Eles dizem, né? Se alguém pergunta pra eles, vocês são gêmeos? Eles dizem, quase. Quase isso. Se não fosse a mãe diferente. E aí? Mas, e ainda aí, amizade, coleguismo e tal. A gente ficou nessa quase um ano, assim, trocando experiências, né? Ela me ensinava a cuidar de uma filha e eu ensinava ela como administrar a vida financeira, a casa e essas coisas, assim, né? Mas tudo no respeito. Com relação no respeito, com amizade e tal. Até porque os dois estavam traumatizados, né? Tinham acabado de sair de uma situação, né? Uhum. E aí, com um filho pequeno, a última coisa que tu quer é envolver mais alguém na relação, né? Uhum. Porque quando a gente é solteiro, se a gente envolve alguém na relação, é só o problema entre duas pessoas, né? Uhum. Agora, quando tem uma criança envolvida, cara, vai muito além, né? Tu tá colocando a vida da criança, inclusive, em perigo, às vezes, né? Uhum. Então, a gente foi muito cauteloso com relação a isso, assim, né? Então a gente passou um ano assim conversando, entendendo como que era a vida de um, a vida de outro. Para mim era impossível existir alguma coisa porque a gente era de mundos totalmente diferentes, né? Sério, Alexandre? Eu olhava para ela e pensava assim, meu filho é de pastor, só fala de igreja, canta. Qualquer coisa que eu diga, ela diz aleluia. Entendeu? Eu falo alguma coisa, ela já vem orar por mim. E eu praticamente ateu, assim, sabe? Eu era católico, né? Mas muito afastado, muito decepcionado com as minhas experiências e tal. E muito afastado, assim. E ela sempre tentando me mostrar que eu tava olhando pra coisa errada, né? Ela falou assim, cara, tu tá olhando pras pessoas, tu não tem que olhar pras pessoas, tem que olhar pra Jesus, tem que olhar pra Deus e tal. E isso foi, de certa forma, brotando ali no meu coração, né? Aí chegou um dia lá no final de ano lá, o pai dela ia fazer um passeio da igreja lá para uma ilha lá, passeio de barco. E aí com todo o pessoal da igreja e tal. Ela me contou, Era um passeio de barco, gente. Passeio de barco. Ai, que romântico. Daí, Desculpa. Não é romântico. Era da igreja mesmo. Calma que o golpe tá aí, cai quem quer. Se tem, Luana, se tem barco, tem água. Se tem água, tem batismo. Tem batismo. O Rafa matou a charada, né? E aí eu fui pro barco, muito legal, passei de barco, São Francisco do Sul, vamos conhecer as ilhas, nunca tinha ido nas ilhas ali de São Francisco e tal. Eu falei, né? Agora eu vou ter oportunidade de realmente conhecer ela, né? Porque era a primeira vez que a gente tava saindo de fato junto, assim, né? Saindo da formalidade. Isso. E ela te convidou, então ela deu uma abertura, né? Isso. E aí a gente chegou lá, daqui a pouco todo mundo se vestiu de branco, o pai dela começou a falar, então, quem quer se batizar e não sei o que lá. Eu olhei e falei, pronto, né? É isso que ela queria, né? Ela queria me... Aí... Ela não queria me dar um beijo. Não. Era um barco de pescador de homens. Era um pescador de homens, isso mesmo. E aí foi muito legal, assim, foi uma experiência nova pra mim, né? Eu nunca tinha visto um batismo, nunca tinha participado disso, né? E aí eu acompanhei, vi lá, foi muito legal, tal, algumas pessoas se batizaram. E é legal porque foi numa ilha, né, cara? É um negócio que marca, acho, né? Marca. E aí eu tive a oportunidade de conversar muito com o pai dela, sabe? A gente saiu caminhar lá na ilha, lá, tal. E eu larguei mão, gente? Já fiz a minha parte, cara, né? ela só me botou no barco, cara. Ela só me botou no barco. Num barco? E aí eu fui conversar, assim, mas conversando com o pai dela sobre outras coisas, assim, né? Sobre batismo, sobre, né, o que era aquilo ali e tal. E o pai dela, cara, ele tem um poder de evangelizar, assim, que é extraordinário, assim, sabe? Ele consegue te envolver na conversa, ele consegue falar de Jesus sem tu perceber, assim. Tem vocação mesmo, né? É vocação. E ali ele plantou mais umas sementinhas também, né? Aí beleza, a gente voltou de lá e tal. E aí naquele verão inteiro a gente começou a conversar mais profundamente sobre relacionamento daí, né? E aí foi quando a gente realmente decidiu namorar, né? Eu quero saber do primeiro beijo. O primeiro beijo. Aí, ó.
Eu acho que foi Tu lá. sabe que eu não lembro. Eu acho que foi lá em Floripa. Só queriam orar, Grace. Não, eu vou te dizer um negócio. Até antes de rolar o primeiro beijo, eu sentei com ele e eu joguei muito a real pra ele. Como assim? Porque, é assim... Meninas que estão querendo namorar. Agora é a hora de você ver como é que faz. Presta atenção. Na realidade, eu tinha um filho. E ele tinha uma filha, né? Então, assim, eu, na minha ótica, por conhecer Jesus e tudo mais, eu pensava muito assim, eu não posso errar de novo. Eu não posso me permitir errar de novo. Então, eu não vou me enfiar num negócio que eu não tenho certeza, né? Então, eu chamei o Alexandre para uma conversa muito franca. E eu falei o seguinte para ele, é o seguinte. Tu quer começar nessa jornada? É para começar para não ter fim. Primeiro ponto que eu botei. Segundo ponto que eu coloquei. Eu não quero envolver as crianças numa coisa que não é para dar certo. Então a gente tem que ter certeza e ter certeza que nós vamos fazer dar certo. Uhum. E o terceiro ponto é, eu não sonho em ser uma mãe e uma mulher que vai arrumar as crianças em casa e ir pra igreja sozinha e deixar o marido em casa. Então se tu tá querendo se envolver comigo, tu vai ter que ir comigo. E não é por causa de mim que tu vai. Tu vai querer, tu vai ir porque tu quer. Mas eu não sonho em ir pra igreja sozinha. Isso não é a vida que eu quero pra mim. E depois dessa conversa, ficou umas 3 semanas no ar, eu acho. Assim. Não rolou. Com certeza o beijo não aconteceu porque o Alexandre teve que raciocinar. Ele teve que raciocinar. Porque, de fato, eu conheço muitos casamentos em que a mulher toma essa frente dentro de casa, de se envolver na igreja, de ir pra igreja, de buscar a Deus e tudo mais. Aí carrega uma tropa de filho atrás com ela. E o marido fica em casa de boa, né? Então, isso, realmente, como eu acompanhei muitas famílias assim, eu via isso acontecer, pra mim era algo que não fazia sentido. E como eu sabia dessa nossa diferença de realidades, que ele não tinha muita intenção nessa coisa toda de buscar a Deus e tudo mais, até pela falta de experiência que ele tinha nesse sentido, isso era algo que me preocupava, me tirava o sono. Porque como que eu vou me envolver com uma pessoa que não tá olhando para a mesma direção que eu, né? Olha aí, ó. Você Então- que não calcula o preço, isso é calcular o preço, gente. Calcular o preço, gente. E o preço podia ser não dar certo, né? E ainda não vou construir. Não vai ter. Mas foi uma conversa que eu tenho certeza assim, que foi Deus que direcionou no meu coração de ter. Porque se a gente não tivesse tido conversas como essa, francas e olhando para um futuro, talvez não teria dado certo mesmo. Porque o jogo não tivesse claro, não. O jogo não estaria claro, né? Não estavam alinhados também, né? Isso. Então eu sempre deixei o jogo muito claro, assim, nesse sentido. E eu sempre falei, né? Eu tenho vocação para determinadas coisas. Por exemplo, eu canto desde pequena na igreja. É algo que eu amo fazer, né? Então eu sempre estou rodeada de muita gente. O ciúme era algo que me incomodava demais. Então, assim, são vários pontos que a gente conversou muito, né? Então, assim, a transparência nesse início foi fundamental pra gente iniciar uma jornada, sabe? Então, depois dessa pausa, dessas 3 semanas em silêncio... Lá o Alexandre meditando na sua casa. Jejum e A gente oração. não deixou de falar, né? A gente conversava e tudo mais. Mas não nesse sentido de relacionamento, né? Eu acho que ele tava realmente Calculando calculando o preço. Tá muito caro aqui. Deixa eu ver Não, se é tem. que durante esse período também, foi o período que daí ela foi cantar um dia na igreja, ela me chamou pra ir, então fui ver como é que era. Outro dia ela me chamou pra ir na igreja do pai dela, pra ver como é que era. Aí eu fui lá na igreja, vi como é que era. Nesse dia até foi engraçado, porque foi uma outra situação que ela me colocou. A gente foi pra igreja, aí o pai dela pregou lá e tal. E aí quando a gente foi pra casa do pai dela depois, e aí eu fiquei com uma dúvida lá, né? Sobre a pregação, né? E aí eu perguntei pra ela, falei, aquele negócio que teu pai falou, assim, assado, tal, não sei o que, não sei o que. Dela assim, ô pai, o Xande tem uma dúvida aqui. E saiu, cara. E saiu, me largou ali com o pai dela. E aí o pai dela veio, a gente ficou umas 2 horas. Deu uma aula. Cara, a gente ficou umas 2 horas conversando. E eu entendi, e eu consegui entender o que ele quis falar durante a pregação, né? Aquilo entrou no meu coração e eu entendi aquilo. Inclusive, aquilo é uma das coisas que eu levo até hoje pra minha vida, assim. Aquela pregação daquele dia. A gente, inclusive, na semana passada, estava jantando na casa dele. E aí eu mencionei isso, né? Numa situação lá que a gente estava falando, eu mencionei pra ele
essa situação. E aí ele falou, aprendeu. E isso foi há 7 anos atrás, né? Nossa, o bagulho entrou no coração. O negócio entrou no coração mesmo. Então isso também me despertou muita curiosidade em querer saber mais, aprender mais, sabe? Porque era um mundo que eu não conhecia. Infelizmente, na igreja que eu vivia, a gente não tinha essa exposição da palavra, a gente não tinha essa profundidade, né, de ensino. Que até a troca, né? Essa troca, né, de você ter um contato onde você consegue trocar. Eu entendi isso, eu entendi assim, é mais ou menos isso. Eu acho que é outra realidade, né? E isso foi me clareando algumas coisas, assim, né? Esse cálculo do preço para namorar com ela, né? Eu falei assim, não, realmente é algo que eu realmente devo buscar, não é... Eu não devo ir por causa dela, porque isso não dá certo. Se eu for por causa dela, o meu foco tá errado. E o meu foco estando errado, cara, eu tô olhando para pessoas, as pessoas vão falhar e a gente vai desistir no meio do caminho. E daí tu vai se decepcionar com Deus ainda. Não tem nada a ver com Deus não tem nada a ver com a história naquele, né? Porque eu que criei as expectativas erradas, né? E isso foi muito importante, assim. E como ela falou, a transparência antes da gente começar o relacionamento foi fundamental. A gente falou coisas sobre como educar os filhos, cara. Como que a gente vai educar os filhos? Antes do primeiro beijo. Antes do primeiro beijo. Como é que a gente vai educar os filhos se a gente for ficar junto? Como é que a gente vai fazer com relação à igreja? Como é que eu tenho que cantar em tal lugar? Como é que a gente vai fazer? Vocês colocaram todo aquele frio na barriga, aquela emoção, aquela paixãozinha que dá vontade de beijar, aquelas coisas, tudo Segundo plano. segundo plano. Deixaram tudo lá, guardado. Mas eu acredito que isso aconteceu muito pelo trauma que vivemos, entendeu? Então, Sim. assim, poxa, ninguém casa pra se divorciar. Não é o sonho de quando a pessoa tá lá no altar casando, ela não quer que aquilo acabe, né? Então, e isso gera em nós uma frustração tão grande, tipo, eu não dei conta, sabe? Então, assim, se é pra ir pra um outro relacionamento, meu Deus, não pode dar errado, sabe? E aí a gente passa a ser muito mais racional do que emocional, sabe? Então, Sim. assim, a gente foi muito racional nesse sentido. Coisa que talvez vocês não foram No primeiro. no primeiro. Isso. Foi muito mais emocional do que racional no primeiro, até porque eu casei muito nova, né? Então, eu casei com 20 anos. Então, eu era muito imatura, eu era muito infantil. Enfim, coisas que a gente, né, aprende com a vida. Então, assim, essa maturidade, depois que a gente adquire depois de um tempo e pelos traumas que a gente vive, a gente passa a ser muito mais racional, né? E não querer mais cometer os mesmos erros cometidos antes, né? Então, por isso que a gente teve que ter muitas conversas antes, assim, para que a gente não errasse de volta. Tá, mas e o primeiro Pois beijo? seja lá como foi, quando Pois é que é. chegou esse beijo, gente? Então, Quero saber o dia. Como que foi? Como que foi esse... o dia eu não lembro. Foi um beijo Eu lembro que- gospel, Eu lembro Alexandre? que foi Foi um beijo gospel? foi um beijo gospel. Gente, o que é um beijo? Os caras ficaram 3 semanas orando por isso, pensando no assunto. Eu não falei orando, eu falei conversando. Conversando, né? Não, o negócio ele foi extremamente lógico, gente. Sério, é engraçado a gente falar isso. Podemos nos beijar agora? Podemos. Foi um negócio meio Não, lógico. Chega, Não, foi assim. chega. Mas a gente... Aí depois que a gente conversou sobre isso, passou essas 3 semanas, eu fui conhecer o mundo dela, né? Enfim, a gente foi passear em Floripa. Isso foi em janeiro, né? Depois nesse verão, em janeiro, né? Daí a gente foi passear em Floripa. Aí lá acabou acontecendo o beijo, assim. Foi muito especial. Eu lembro até hoje. Que lindinhos. Aí depois disso ali, continuou, né? Daí a gente não parou mais, né? Então, há quanto tempo junto já? Vamos pensar que o beijo foi o começo, então. Desde quando? As crianças estavam com 1 ano e meio, elas estão com 8 hoje, então 6 anos e meio, né? 6 anos e meio. Mais ou menos. Que massa, que massa. E o pai da Grace, como é que... Tipo, ele já estava imaginando que esse varão que estava muito perguntandinho sobre... Meu Deus. Esse varão que estava fazendo uma EBD, como é que é, personalizada, VIP... Cara, foi a conversa mais difícil que eu tive na vida, assim. Nem foi uma conversa, foi algo bem doido, assim. A gente falou, ela falou, né? Ela falou assim, agora beleza. Ok, agora tu vai conversar com meu pai. E aí a gente foi pra praia. Daí era pra gente conversar na praia lá. Cara, a gente passou o dia inteiro na praia. Eu não consegui falar. Mas você estava indo pros rolês com a família da Grace meio de brother? Aham. É isso aí.
Ah, o pai da Grace provavelmente toda a o família pai já da se Grace ligava, não era né? zero Porque- bobo, tenho certeza. Não, com certeza. Queremos você aqui, inclusive. Queremos o pai da Grace aqui pra conversar. Mas a gente não tinha relacionamento exposto, vamos dizer assim... Oficializado nada. Oficializado, né? E aí, cara, foi bem difícil, assim. Nunca Porque na suou minha- tanto. Nunca suei tanto, porque na minha cabeça, assim, cara, tô com 30 anos na cara, como é que eu vou falar, né? Quero namorar com a sua filha e tal. Sendo que a gente ali já, cada um com seu filho. Crescidinho. Cara, pra mim foi bem difícil, assim. Mas Que na teve- sua cabeça era tipo assim... A gente já é adultinho. a gente é adulto, cada um tem a sua vida, né? É só comunicar, cara, foi difícil. Foi difícil. Mas foi Mas- meio mas que foi. uma comunicação, É, né? daí a gente- Tipo, daí- não foi daí um a gente- pedido. daí- Mas na praia é o lugar errado, tá? Na praia é o lugar errado, né? É muito arriscado. Pode afogar, né? Porque do nada some uma das pessoas. Cara. Então é muito perigoso. Mas aí o pai dela foi muito. Como posso dizer? Muito direto também, né? Ele falou assim: olha, cada um tem filho. Tipo, tudo que a gente já tinha conversado antes foi o que ele botou na mesa pra gente, sim. Que a gente não podia se arriscar, que a gente não podia errar de novo, que, né? E, cara, foi uma conversa bem longa, assim, bem esclarecedora. Mas E- você nessa conversa, você já tinha certeza do que você queria. Ah, já. Depois de passar 3 meses, mais ou menos, conversando só sobre isso, Metodologia. tava muito claro, assim, tava muito claro. Que legal. Opa, alô? Já é agora? É pra fazer agora. Luana, é pra fazer agora. Agora? Então vamos lá. Está valendo já, está valendo. Eles não fazem Ai, ideia do que vai meu acontecer Deus. agora. Eles não fazem ideia. Alexandre Oliveira, segure uma rosa para sua querida. E olhe para ela, Alexandre. Grace, segure seu balãozinho. Para vocês ficarem bem lindos ali, ó, na câmera, entendeu? bem na frente da Isso, rosa. bem no meio, bem, Antes de bem no meio ali, ó, para aparecer o isso. Conheci o amor e vi quanto tempo eu perdi, prisioneiro da ilusão. Frio estava o coração e teu carinho me aqueceu. Livre em amor sou eu. Não há palavras e poesias, canções e melodias melhor do que te olhar e dizer amo você. Olha, gente. Uau! Mas já chega Dessa vergonheira, né? dessa vergonheira, gente. Porque assim, ó, a gente tem nosso momento vergonha? Tem. Porque o Rafael... Eu como pego essas sempre, músicas hoje. Hoje. É sempre no dia que eu pego a música, daí fica assim mais ou menos pra caramba. Ah, mas ficou bom, ficou E bom. geralmente é música que eu não conheço, que eu gosto disso aí, meu E desafio. essa música, nós vamos falar mais sobre ela. Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Então, vamos gravar esse momento aí com essa música e daqui a pouco nós vamos voltar nela. Só que como a gente deu abertura pro momento Nico, que foi, né, o Rafael aí cantar desse jeito todo aí, graças a Deus você teve uma ajudante, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Agora, É hora do quadro Declaração em Comum. Então, gente, como é que funciona a declaração em comum? Ali, vou começar com você, Alexandre. Você vai ter 30 segundos para fazer uma declaração de amor para Grace. Tudo que estiver no teu coração, você vai dizer para ela. Porém, vai ter 5 obstáculos durante esses 30 segundos, que são objetos que a Luana vai te colocar na mesa aqui, para que você insira esses objetos durante a tua declaração. Por exemplo, você vai começar a tua declaração falando de... Vai lá, Luana, pode colocar na mesa. Um pedaço de carne, um bifão. Você tem 30 segundos e eu vou fazer a trilha sonora. Vai lá. Grace, eu sei como você fica braba quando falta carne. A única vez que a gente brigou foi por falta de carne. Agora, ó, dados. Porque você estava com muita fome.
E aí você pegou o dardo e enfiou no meu coração. Porque eu tenho que aprender a respeitar os teus sentimentos. Quando você está com fome, você se transforma. Grampeador. Você grampeia as pessoas da sua vida. Você bloqueia elas por estar com fome. Cacho de uva. Mas aí eu apareci com um cacho de uva para alimentar e saciar a sua fome. Só que não foi suficiente, porque você... E por fim, uma peneira. A peneira é sacanagem. E por fim, você... Cara, não sei o que fazer com a peneira. Você peneirou meus sentimentos. Você tem que encerrar isso aí, Alexandre. E por fim... Encerra. E por fim... Cara, eu não sei o que eu vou fazer com a peneira, cara. E por fim, a uva foi só para tapar o sol com a peneira. Mas o que importa é que eu te amo. E não vivo sem você. Ai, que lindo. Ai, cara do céu. Muito mico. Agora é a sua vez, Grace Kelly. Vamos ver a sua criatividade. Você vai começar com uma lâmpada. Ela é criativa. Alexandre, quando você surgiu na minha vida, foi como uma lâmpada que acende na escuridão. Mulher. Eu pude notar como uma colher de aço é firme, o quanto nosso relacionamento também seria. Com isqueiro. E assim como um isqueiro que traz fogo e Às acende vezes não. e traz calor, mas ele não funciona e deveria, o teu amor comigo e o meu amor contigo também veio para aquecer os nossos corações. Ó, uma pilha. E como uma pilha que nos traz energia para as coisas que a gente precisa, esse amor ele vem trazendo energia para o meu coração para a gente lutar todas as nossas batalhas diariamente. Um frango assado. Que próspero! E, gente, eu vou usar essa pilha, esse fogo e essa colher para comer esse frango assado contigo. Conheci o amor e vi quanto tempo eu perdi, prisioneiro da ilusão. Frio estava o coração, teu carinho me aqueceu. Livre em amor sou eu. Não há palavras e poesias, canções e melodias melhor do que te olhar e dizer amo você. Por que essa música, gente? Fala aí. Por que essa música, gente? Vou conta pra explicar, resumidamente. Explique. Essa música ela é uma música de um artista que eu tenho muito como inspiração, primeiramente, né? Paulo Baruch, ele é incrível, assim. E essa letra dessa música, ela conta basicamente a nossa história, assim, né? Por quê? Porque o ser humano, ele não foi feito para ser sozinho, né? Nós todos precisamos de alguém para dividir uma história, né? E ele fala no trecho dessa música, o teu sorriso bateu à minha porta e eu sem jeito disse sim e foi a resposta, né? Então a gente vê o quanto isso veio num momento de turbulência, esse nosso relacionamento, e a gente disse sim, né? Para viver essa aventura juntos, assim. E um outro texto ele fala, né? Sonhos de uma nova história, quem é que não tem? Né? Então, por mais que uma história foi rompida, todo mundo quer ter uma nova história, uma nova chance, uma nova oportunidade. Então, ela vem trazendo isso também, né? E também, até a parte que tu cantou ali, fala, né? Eu não era bem eu antes de encontrar você, né? Conheci o amor e vi quanto tempo eu perdi. Porque isso tem muito a ver comigo, assim. Porque eu fui criada e eu vi muitos relacionamentos, não na minha casa, mas de outras pessoas, em que era muito homem mandando na casa, aquele machismo, aquela coisa. Então, assim, eu não tinha essa visão de que um relacionamento ele poderia ser libertador. A minha visão é que eu sempre tinha que me submeter, que eu sempre tinha que obedecer, aquele negocinho. Então, eu sempre fui muito fechada e aquilo foi me fechando na minha essência. E eu me perdi em mim mesma, né? Então, quando eu conheci o Alexandre e o nosso relacionamento foi
muito esclarecedor no começo, essa transparência toda, assim. Isso me transformou. Ele me fez ser a pessoa que eu deveria ser desde o começo, né? Livre, feliz, alegre, rodeada de amigos. E ele muito leve comigo também. Ele sempre foi muito companheiro, né? Né? A gente sempre fala isso, assim. Eu tenho esse meu lado da música e sou muito ativa nisso. E o Alexandre é totalmente zero à esquerda para essas coisas. Ele tem muito bom gosto, mas talento não é o forte. Tamo junto. Mas ele nunca me deixa sozinha, né? Então, aonde eu estou, ele está. Seja montando equipamento, seja falando com os integrantes da banda, seja fazendo amizade com quem está no meu meio e não fazendo disso tudo um problema, né? Então, por muito tempo, isso tudo foi um problema na minha vida. E quando a gente começou a caminhar junto, ele veio muito nesse sentido de me completar, né? Então, eu completo ele nas questões dele, ele me completa nas minhas questões. Essa música, ela fala muito disso, né? Porque quando a gente conhece realmente o amor de verdade mesmo, a gente vê o quanto tempo a gente perdeu, né? Não vivendo isso, né? Então, enfim, por vários motivos, por falta de experiência, por imaturidade, por falta de vivência, falta de ouvir conselhos, enfim, por várias razões. E essa história conta muito, assim, a nossa trajetória dessa nova história, né? Do quanto isso pode ser libertador para nós, assim. Uhum. Pra quem quiser conhecer a música, chama Quebra-Cabeça, do Paulo Baruch. Paulo César Baruch. Paulo César Baruch. Se quiserem ouvir de verdade, uma versão bonita da música, botem no Spotify, no YouTube aí que vocês vão conhecer. Procura a letra da música que já vai valer a pena. Já. Com certeza muitos dos casais vão se identificar com a letra da música. Chegou o momento de nós fazermos um outro quadro aqui, que se chama Se Eu Fosse Você. E se eu fosse você, eu procuraria um dos nossos parceiros aqui do Incomum, o Dr. Thiago Ferreira. Se eu fosse você, eu não ficava sofrendo com dor de dente. Se eu fosse você, eu não deixava tua saúde bucal ir pro brejo. Eu já me prevenia, ia lá e marcava uma consulta agora mesmo. Se eu fosse você, eu não esperava sofrer, eu cuidava dos teus dentes, tá bom? Se eu fosse você, como é que funciona, Luana? Vamos lá. Preste atenção aqui na Lulu, tá? O que vai acontecer? Existem situações dentro desta caixinha que está aqui na frente de vocês. Só que quando a Grace pegar uma situação, ela vai dizer o que o Alexandre faria. Ah, tá. Então, é o olhar da Grace sobre o Alexandre agora. Então, assim, o que a Grace faria não importa, mas o que o Alexandre faria. Tá. E vice-versa. Então, vamos ver como é que tá o conhecimento desse casal sobre o outro. E o outro pode concordar ou discordar. Pode dizer, não é bem assim. Eu não faria isso. Ou não, você acertou. Briga. Exatamente. Exatamente. Quem vai pegar o primeiro papel? Quem vai pegar? A Grace. Então vai lá, Grace, pega o primeiro aí. Cavalheiro. Eu nem escuto, né? É grande mesmo assim? É grande mesmo assim. Ai, meu Deus. Lê em voz alta pra nós, hein? Tem que ler. Um quer passear no shopping e o outro quer dormir. O que o Alexandre faria, Grace? O que o Alexandre faria? É que aqui tem duas situações. Isso. Tá? Vocês dois estão passando por isso. Isso. Se o Alexandre quisesse ir no shopping e eu quisesse dormir, a gente ia pro shopping. E se eu quisesse ir pro shopping e o Alexandre quisesse dormir, a gente ia dormir. Ou seja, então, o Alexandre é que determina o que vai acontecer? Situação. Você iria ceder. À vontade dele. À vontade Isso. dele. Você é assim, Alexandre? Você bate o pé e fala... Eu bato o pé, bato na mesa e assim vamos e acabou. Nós vamos, tô com sono, não interessa. Vamos. É assim? Não, na verdade a gente sempre acaba ponderando, né? Vendo os prós e contras. Vai dormindo. Vai com sono mesmo. É porque se eu tô com sono, eu ia ceder, entendeu? Porque é shopping, gente. A gente vai. Mas o Alexandre não sai de casa quando ele tá com muito sono. Então, ele não tem condições, entendeu? Então, porque assim, ela sabe que se a gente for, eu vou ser o chato do rolê, entendeu? São companhia ruim. Agora, se aqui tivesse assim, ó, um quer passear no shopping pra comer e o outro quer dormir... daí comer, aí porque o senão... comer ia sobressair. Aí eu fico com medo. Daí. Porque... Entre comer e dormir... Comer. Mas se tiver... dorme que passa. Dorme que passa. Não. Essa é uma história boa pra gente conversar, hein? Dorme que passa.
E aí, Alexandre, Ok, pega um aí agora, Pega quero um ver. aí. Vamos ver como é que tá o olhar do Alexandre. Sobre. Combinaram uma noite romântica, porém um está com dor de cabeça. O que ela faria? O que a Grace faria? A Grace, ela passaria por cima da dor de cabeça para manter a noite romântica. Concorda? Discorda? Sim. Sim. Noite Muito romântica, bem, gente. muito bem. Então vamos lá, Grace. Próximo Pega papel. lá. Quando alguém é mal educado com você. No caso, comigo. O que Não. ele faria? Não, é não. isso? Quando alguém eu não sei também agora. Quando alguém é mal educado com você, Comigo. o que o ele Alexandre faz? faria? Ah, tá. Ele me defende. Com unhas e dentes. Vai pra cima. Ele bota a pessoa no lugar. Eu não gosto de brigar, mas se tiver que brigar... Que importante. Concorda? Sim, concordo. Concorda? Então fechou. Vai Vai lá, lá. Alexandre. Mas com todo mundo, não. Acho que a família dele não. Ai, Você conseguiu um final de semana de folga, o que vai fazer? Comer, com certeza, né? O que ela faria? Isso. Comeria, com certeza. Mas ela com certeza ia querer passear para algum lugar. A Grace ela não gosta de ficar em casa, ela gosta de rolê. Rolê? verdade. Rolezeira mesmo? Rolezeira mesmo. Então, fechou. Pega outra, Grace. Eles estão muito concordadinhos. Não, eles são combinadinhos. Estão combinados, eles estão combinados. Acho que foram meses de conversa. 3 meses pro primeiro beijo. Vocês acham mesmo que eles não iam estar combinados? Eles combinaram até Eles isso. combinaram antes. até isso. Ai, ai. A casa está bagunçada e suja. Porém, os dois estão cansados. O que ele faria? A gente ia dormir? Sim, com certeza. Sim ou não? Sim, com O certeza. sono sempre vence e a fome sempre vence. Sempre vence. É. Isso. Em ordem de prioridade, a comida, depois o sono. Vai lá, Alexandre. Alexandre. Te envolveram numa fofoca. O que a Grace faria? A me envolveram, né? Uma fofoca. O que Isso. a Grace faria? Ela apuraria os fatos primeiro. Antes de ficar muito brava e querer ver as pessoas queimando que nem o Rafael, assim, né? Mas ela apuraria os fatos. Ela iria averiguar Isso. primeiro. Vamos. Faria isso? É, eu faço isso. Eu averigo tudo. Depois que eu tenho certeza, daí eu vou pra Xinge. Eu chamo todo mundo. Os advogados. Vem aqui. Ah, ela vem com todas as provas, Eu venho com com todos tudo. os... Câmera de vídeo, foto, Tipo CSI. print, pergaminho, tudo que tiver ela Ei, traz. vamos fazer mais um de cada? Mais um de cada. Vai lá então, mais um de cada. Eu cheguei estressada do trabalho. O que ele faria? Gente, o Alexandre, ele vai fazer de tudo em casa pra eu me acalmar. Então ele vai fazer o café, ele vai botar a mesa, se precisar dar banho nas crianças, ele que vai dar e arrumar as coisas pra eu me acalmar. Ele não me bota no fogo quando ele sabe que eu tô estressada. Que senão pode dar bem ruim. Ele é esperto, então. A gente- É isso mesmo? A gente consegue medir essa temperatura, assim, né, de um e de outro, assim, né, e a gente sabe quando é hora de se acalmar, ou a hora de botar mais lenha na fogueira, enfim, a gente consegue ponderar bem essa questão, assim. Uhum. Pode pegar o último aí, Alexandre, vamos ver. Agora é treta, pelo jeito. Ah, não, tem mais. Né? Tem bastante ainda. Alguém corta sua frente no trânsito. Ainda bem que caiu pra Grace. É, cara, ainda bem. senão Ninguém se- vai descobrir meus podres. O que ela faria? A Grace, ela ficaria brava, mas ela se conteria e não faria nada. Muito bem. Concorda, Grace? Ô, gente, foi de Deus isso cair ali. Hein? É, que você cai pro outro lado, um abraço, Se ficar pro Gaetano. outro lado, já era, cara. Já era, já. Esse foi o quadro Se Eu Fosse Você. Agora é a hora que você pode coisar a coisa. Aham. As coisas estão. Vocês estão indo muito bem. A gente vai tirar 10 do... Amor, esse era um Se Eu Fosse Você, era um quadro que a gente geralmente pensa que pode dar alguma treta, né? Porque eles podem estar não combinado. Não, mas eu não faria isso, eu faria, não faria. E pelo jeito o pessoal é bem combinadinho, né? Super. Eles não têm nenhuma treta. Mas eu quero saber, qual foi a maior treta que vocês já tiveram? Qual foi o motivo? Cada um pode ser diferente, né?
Isso aqui pra mim pegou muito pesado. Eu sei, mas eu quero que vocês falem pra galera. Vocês vão rir. Mas assim, deixa que eu conto. Não, tu vai dar a tua versão da treta, eu tenho que dar a minha. É por isso que os dois estão aqui, ó. Vamos falar de verdades. Esse é o Verdades momento- sejam ditas. Só aumento... Treta de polícia. Gente, por incrível que pareça, desde que casamos, nós nunca tivemos treta no nosso casamento. A gente tinha coisa que descombinava e tudo mais, mas a gente sempre resolvia muito na paz, assim, um cedia aqui, um cedia ali, então a gente nunca brigou, né? E a gente frequentava um GP na época, e tava rolando um tema naquele GP que era sobre relacionamento. E a gente, meu, né, aqui, né, indo Sobre pro GP briga e pleno. Ai, cara, a gente não tem Ai, a problema. gente não briga. Não, e até os casais daquele GP zoavam a gente. Ah, é impossível, gente. Como é que vocês não brigam? Casamento blindado aqui. Sai Então, e a gente meio que se orgulhava disso, assim. E naquele dia foi falado sobre tretas no casamento, né? Como que as pessoas se comportavam. E a gente ficou quieto, assim, no GP, porque realmente não tínhamos tido nenhuma. Naquela semana O aconteceu a inimigo primeira... se levantou. O gigante acordou. Ai, é muito engraçado, né? Naquela semana, eu cheguei em casa, tinha comido já, tinha tomado um café, e a gente foi nos meus pais pra falar alguma coisa, conversar, bater papo, né? Na casa dos meus pais. Chegou, sei lá, umas 10 horas da noite, 10 e 15 da noite, meu pai falou assim, vamos pedir uma pizza? E eu falei, ai, vamos. Daí o Alexandre falou, não tô com fome. Daí meu pai falou assim, tá, mas vocês vão querer pedir a pizza? Daí o Alexandre, não, vamos pra casa dormir. O famoso Daí, dá 3 passos pro outro lado. e minha mãe sempre neutra, assim, ela não falava nem que sim, nem que não. Ficou eu e meu pai e o Alexandre ali no negócio. E aí, Você era o critério de desempate, Alexandre? Eu era o voto de Minerva. Né? na verdade eu era, né? Porque eu tava no meio dos dois. Meu pai queria pizza e o Alexandre não queria, né? E ele ali, quero dormir, não sei o quê, não tô com fome, a gente já comeu, não sei o quê, não sei o quê. Mas, gente, eu queria pizza, entendeu? Queria muito a pizza. No fim, fomos pra casa, não pedimos a pizza. Mas eu fui pra casa virada no diabo. Como assim? A gente não pediu uma pizza. Tava ali a oportunidade, era só dizer sim, queremos. Não, eu cheguei a falar, né? Eu falei, gente, vocês querem pedir, fica à vontade, mas eu não quero, eu tô de boa. Eu quero dormir. Mas qual que é a graça de eu comer pizza sem ele, entendeu? Pra mim não fazia sentido. Eu falei, não, pai, deixa, vamos pra casa. Aí eu fui pra casa. Só que, já entrei em casa, muda, calada. Batendo a Batendo porta. porta, batendo desse jeito. Bem birrenta, assim mesmo. Sabe criança mimada que nunca recebeu um não na vida? Então, era a Grace nesse Era momento. eu nesse dia. Fomos dormir e tal. Daí a gente entrou numa leve discussão. Nada de berrar, nada assim. Mas ele falou assim, mas eu não queria pizza porque eu tava com... Quero dormir, não sei o que, a gente já comeu. Eu falei assim, mas eu tava com fome. E aí, naquele momento, ele me olhou e ele falou assim, dorme que passa. Gente, ele não podia ter falado aquilo. Meu Deus. A frase que dá pra tatuar no braço, assim. Não, ele podia Dorme ter falado que passa. qualquer coisa da vida. Mas dorme que passa jamais. Invocou como é que é o dragão do Dragon Ball lá? Ah, invocação do mal, cara. Ali se levantou, cara, de um jeito que tu não faz ideia. É a frase que não deve ser dita. Não. É tipo aquela calma, meu amor, essas coisas assim. Nunca Ela não entrou pro precisa ranking. gritar. Não precisa gritar. Nunca falem isso, meninos, porque isso vai dar ruim. E aí daí a gente foi dormir. Fui dormir muito chateada, muito mesmo. E isso foi na sexta e a gente passou o fim de semana, a gente acordou e a gente fez, né, tomou café, almoçou, tomou café da tarde, saímos, tudo, mas mudos. A gente não se falava. Meu. A gente fazia tudo junto, mas não se falava, né? Foi bem intenso aquele fim de semana. E esse final de semana as crianças não estavam com vocês. Não. Era só gente. Por Deus, né? Porque se tivesse, eles iam achar muito estranho. É porque eles não Eles não entenderam nada, né? Não ia entender nada. E o que isso ensinou pra vocês? Não, isso é muito louco, assim, porque a gente perdeu um final de semana por birra, assim, nossa, né? Por orgulho, né, cara? E isso é uma coisa que não pode ter no casamento, né? O orgulho, a birra, porque
a gente está ali para um ajudar o outro a crescer, a ser melhor, né? E aí nessa semana a gente voltou pro GP daí, né? A gente resolveu, a gente sentou, conversou no domingo à noite e tal. Mas aí durante a semana a gente voltou pro GP, e aí no GP, naquela semana, o assunto era justamente sobre respeitar o sentimento do próximo, sabe? Que é aquela questão, né? Pô, fez uma brincadeira com alguém, a pessoa se ofendeu, ela tem o direito de se ofender. É o sentimento dela, sabe? E aí a gente tem a obrigação de, nesse caso, pedir desculpa, pedir perdão, né? Se reconciliar com essa pessoa. Com intenção ou sem intenção, tu magoa a pessoa, sabe? E tem que reconhecer isso. Isso é né? uma frase que diz que o outro é solo sagrado, cara. Sabe? Então tem a ver com como você se portaria no lugar onde o solo é sagrado. Se tu enxergar no outro um solo sagrado, você entende melhor assim como você tá pisando, sabe? Como é que tá o teu sentimento em relação àquilo. Se você identifica no outro como qualquer pedaço de terra, você pisa de qualquer jeito e pisa mesmo, assim, sabe? Então o outro é solo sagrado. Então tem muito mais a ver, como você falou, como o outro escuta do que da forma que você falou. Isso. Que a tua intenção não foi de maneira a afrontar ela, né? Não, jamais. Foi só tipo, só dorme e passa. Mas daí o... Não, ele afrontou um pouquinho, vamos ser sinceros. Não, ele foi talvez insensível na Não, eu acho que na acho fome. que é isso. Eu acho que eu fui insensível, porque é como eu trato a fome. Aham. Se eu tô com fome e com sono, a minha prioridade é dormir. Entendeu? Eu como no outro dia. A Grace, se ela tá com fome, a prioridade dela é comer. Ela dorme no outro dia. Então... E não tem certo e errado. E não tem certo e Só errado, somos né? diferentes, E aí a gente né? precisou ajustar isso. E isso foi importante acontecer, porque a gente também se sentia meio aquele negócio do casal blindadinho, entendeu? Que não briga, que não treta, que não sei o quê. Mas foi importante pra gente também aprender a lidar com isso entre a gente, porque até então nunca tinha acontecido. E também, tipo, continuar vigiando, meu. Sim. Um casal como qualquer outro casal, né? É isso aí. Outra parada que acaba gerando muita treta nos relacionamentos são a questão financeira. A parte financeira gera muitos problemas. E se você tá com problemas financeiros, temos uma dica pra você. Fala aí, Luana, qual que é a dica? Gente, nós temos uma parceira que é a Paula Michalak. E ela é uma consultora financeira pessoal. Ela trabalha o CPF. Então, olha só que legal. Você que está aí perdido, sem saber como lidar com as finanças, ou até não vê nem saída para as suas dívidas, ou às vezes é uma coisa simples, mas que você tem vergonha de pedir ajuda para alguém, existe uma profissional que atende de forma online e que descomplica toda a questão financeira, ajuda a clarear, a planejar, até mesmo chegar no nível de investimento. Então, olha só que legal, procure ela nas redes sociais, ela tem um Instagram que tem muitas dicas preciosas, @PaulaMichalak, e vai ser incrível, assim, você talvez se abrir para ter isso, porque uma das coisas que eu e o Rafa até conversamos, e talvez vocês concordem, a gente não teve uma educação financeira na escola. Não se fala sobre a parte de dinheiro em nenhum momento Poupar, investir. da nossa vida. Então a gente aprende a matemática, a gente aprende as matérias ali curriculares, e o dinheiro, na verdade, ele vem muito do pai e da mãe ensinar. E infelizmente tem muitos A maioria lares. deles não sabe lidar com dinheiro. Por exemplo, também. lá na minha casa, na casa do Rafa, também não sabia lidar com dinheiro, automaticamente não ensinava os filhos, e a gente vai aprender o que é dinheiro no primeiro salário. Quando você tem lá seus 16, 18 anos. E gasta tudo na lojinha. E aí você sai gastando, porque, teu primeiro salário. Então, a educação financeira é algo que, sim, eu creio que no Brasil ela é escassa, né? E que bom que a gente tem profissionais como a Paula que decidiram realmente investir, dar seu tempo, né? Ela é muito estudada, conhece todo esse ramo e decidiu investir na pessoa física, no CPF. Legal. Porque acredito que é isso. Se todo mundo conseguir se reeducar financeiramente, a gente começa a criar os filhos melhor, ensinar eles melhor a lidar com isso, né? E evita muitas tretas, né? Muita treta. Porque às vezes você tá brigando, enquanto era simples, né? Era uma consultoria online e vai resolver aí todo o problema. Como que é isso para vocês, assim? Como é que vocês lidam com essa questão financeira com vocês, com as crianças? Como que é essa questão, assim? Entre a gente não tem meu e não tem teu, né? É tudo nosso, né? A gente é um só, então o dinheiro é um só também. Então a gente planilha tudo, a gente junta as rendas, né? E junta os boletos também. Não tem esse negócio, né, de divisão.
E a gente também, às vezes, erra, porque é normal a gente, às vezes, errar, né? A gente faz um investimento errado, gasta um pouco aqui a mais, enfim. E o nosso combinado é que a gente assume a bronca junto. Então, se a gente se deu bem, ok, que bom, vamos comemorar. E se a gente deu ruim, a gente aprendeu com isso, vamos fazer diferente da próxima vez. A gente é bem alinhado com relação a isso, sabe? Mas, realmente, a gente conversa com muitos casais, né? Muitos casais vêm procurar ajuda com a gente. E uma das maiores tretas no casamento é a questão financeira. Onde, às vezes, o marido ganha mais do que a mulher, e aí fala que a mulher não ajuda tanto em casa, ou a mulher ganha mais que o marido, que isso, às vezes, é pior ainda. Fere o orgulho do porque cara. fere o orgulho do cara, ela se sente com poder, e fere um princípio bíblico daí, que é da questão de o marido ser o cabeça, a esposa tá ali para ajudar junto, né? E as posições dentro de casa começam a se inverter e aí começa a dar ruim de vez, assim, né? O Casal em Comum é um oferecimento... Dr. Tiago Ferreira Luiz. Tratamentos, ortodontia, aparelhos, implantes, próteses, cirurgias, estética dental. Rua Cegonha, 109, bairro Iririú. Agende o atendimento pelo WhatsApp 47 99276 6294. Barbearia Dom Procópio. Preço justo e qualidade, além dos melhores barbeiros para bater um papo e um atendimento incrível só na Dom Procópio Barbearia. Agende um atendimento através do 3278-8927 ou no 99255-5239 ou chama lá no Instagram @barbearia Dom Procópio. A barbearia fica ali na rua Florianópolis 2096 no Itaú. Dom Procópio, homens que se cuidam do clássico ao moderno. Paula Michalak, organização financeira pessoal, definição e planejamento de metas, mudança de hábitos de consumo, plano para quitação de dívidas, ensino sobre investimentos, organização das finanças pessoais para descomplicar a sua vida financeira. Siga @Michalak Paula no Instagram ou entre em contato pelo WhatsApp 47 988410269. Anuncie aqui. Entre em contato através do 47996947699 ou no @Bem em Comum e vem voar com a gente.